Coringa 2 foi decepcionante e entediante? Deixou muito a desejar? Fica até o final que você vai ficar sabendo todas as respostas para essas perguntas. Olá, pessoas do planeta Terra, tudo ótimo com vocês? Eu espero que esteja. Então, eu estou aqui com mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vou falar sobre Coringa 2. Já deixo avisado desde o começo do vídeo que esse vídeo vai conter spoilers, então já está avisado, viu? Não se esqueçam de se inscrever no canal, que tem um botão aqui embaixo que é pra se inscrever. Não se esqueça de deixar assim a mãozinha do gostei, me seguir nas minhas redes sociais e aproveita e comenta qual é a sua opinião sobre Coringa 2. Coringa 2 estreou no dia 4 de outubro desse ano. E nós temos muitas coisas para analisar, como a história, que seria o roteiro, as músicas, porque sim, esse filme é um musical. Olha só, gente, que loucura! Fizeram Coringa 2 sendo um musical. Então, claro, eu fiz questão de vir falar aqui no canal, porque o canal é para falar sobre música e teatro musical. Então, assim, faz todo sentido. E também nós vamos analisar a obra como um todo, o conjunto da obra. Eu tenho que dizer que, em muitos momentos, eu não consegui entender logo de cara. Eu tive que parar, respirar e processar tudo que eu tinha acabado de ver para poder entender. E assim, gente, o primeiro filme do Coringa termina com o Arthur em um hospital. Ele está tendo uma consulta com uma terapeuta e quando ele termina a consulta com a terapeuta, é mostrado pra gente uma cena do Arthur correndo, tentando fugir desse hospital e guardas correndo atrás dele. Enquanto o Arthur está correndo, são deixadas pegadas no chão e essas pegadas estão com sangue. Então ficam muitos questionamentos sobre isso. Tipo, a gente se questiona, será que ele matou a terapeuta? Será que ele conseguiu fugir do hospital? Eu achava que o segundo filme ia começar a partir deste ponto, a partir dessa cena. Mas não começa assim. O segundo filme começa com uma cena animada. Sim, isso mesmo, em desenho animado. Começou lá o desenho animado, eu fiquei, é isso mesmo? O filme já começou? O filme começa desse jeito mesmo? What? Mas aí depois eu só quis aceitar que o filme já tinha começado. E é isso, gente. Eu não me apeguei muito a esses fatos do primeiro filme, porque o segundo filme não explica. É verdade. Eu achava que ia explicar, mas não me explica, então não dá pra gente se apegar a isso. Eu fiquei curiosa pra saber, mas não explicou. E aí o segundo filme começa com o Arthur na cadeia, então eu já pensei, né? Se ele está na cadeia é porque ele não conseguiu fugir, e só deixei essas outras informações de lado mesmo. E aí Arthur está na cadeia, e o filme começa mostrando pra gente como é a rotina do Arthur na cadeia e como tá sendo pra ele estar nessa cadeia. E aí é mostrado pra gente que o Arthur não está bem mentalmente e fisicamente. Ele tá com depressão. E assim, tanto, gente, que tem um momento que mostra o Arthur sem camisa, eu fiquei com muita agonia porque dá pra ver os ossos dele. Os ossos ficam bem marcados na pele. Então, gente, eu fiquei com muita agonia mesmo disso. O Arthur, ele é negligenciado nessa cadeia, e não só ele, mas os outros presos também são negligenciados. E aí, como eu disse, o Arthur, ele não está bem, ele está com depressão. E ele não faz mais piadas como ele fazia antigamente. E aí mostra muito disso, os guardas pedindo pro Arthur fazer piadas pra eles. E o Arthur não consegue fazer. E aí isso quer dizer que as pessoas gostam do Coringa e não do Arthur, entendem? As pessoas gostam dessa persona dele, que é o Coringa. As pessoas querem muito ganhar dinheiro em cima do Coringa. Em vários momentos isso é discutido e tem um momento que ele dá uma entrevista e ele canta sobre isso, sobre como as pessoas gostam do Coringa e não gostam dele simplesmente sendo ele. É insano ver a maneira como os policiais tratam os presos. É de uma maneira desumana. É de uma imbecilidade atroz. Esse filme traz um ponto interessante pra gente refletir, que é o seguinte: normalmente a gente vê os policiais como sendo os heróis, os salvadores, mas nesse filme é totalmente ao contrário. Os policiais são os antagonistas da história. Na verdade, acho que não são só eles. Eu acho que é uma série de pessoas e de acontecimentos que são antagonistas ao personagem principal. Eu fiquei chocada com a atitude dos policiais. No começo do filme, os policiais podem parecer ser gente boa com o Arthur, mas ao decorrer do filme, o filme vai mostrando pra gente quem realmente são esses policiais. E, gente, eles são pessoas terríveis. Principalmente um policial que é acima do peso, viu? Esse policial que é acima do peso é o inferno. Gente, eu tive tanta raiva, tanta agonia desse policial que vocês não estão entendendo. Os policiais batem no Arthur, arrastam ele no chão de maneira bruta, deixam ele exposto na chuva como se ele não fosse uma pessoa que precisasse de direitos e de cuidados. E essa cena foi chocante pra mim, porque enquanto ele tava na chuva, ele tava preso, tipo com uma corrente. E ele não parecia uma pessoa, ele parecia um animal. Acho que nenhum animal merece ser tratado dessa forma. E também, gente, os policiais abusam sexualmente do Arthur.
E esse policial, que é acima do peso, mata um dos presos que gostava do Arthur, que gostava dos ideais de Arthur. E gente, eu fiquei passada com tudo isso. Claro, gente, tudo que Arthur fez no primeiro filme é errado. Ele está na cadeia porque ele matou pessoas. Ele cometeu crimes. Tá dizendo que matou aqueles 3 jovens no metrô? Uhum. E por que a gente deve acreditar? Eu não tenho mais nada a perder. Nada mais me machuca. Então não passo pano para as coisas que ele fez. Se ele está na cadeia, ele merece estar ali. Mas o primeiro filme passa a ideia de que o Arthur é assim por conta da maneira que a sociedade tratava ele. Por conta da maneira que a sociedade desprezava ele. Eu matei aqueles caras porque eles eram péssimos. Todo mundo é péssimo hoje em dia. É o que basta pra gente enlouquecer. Eu entendo tudo isso. E, como eu disse, eu não passo pano para as coisas que ele fez, mas assim, eu fico muito triste pelo todo, pelo conjunto de tudo. Eu fico triste porque as coisas acontecem desse jeito, desde a maneira que a sociedade despreza o Arthur e nega os cuidados que ele precisa, até a maneira que ele explode e comete os crimes. Eu fico triste porque, infelizmente, na vida real as coisas acontecem assim mesmo. Seria legal se a sociedade se preocupasse mais com as pessoas, ajudasse mais as pessoas, acolhessem mais as pessoas e principalmente ajudasse as pessoas que têm doenças mentais a se cuidarem. E não, hoje tudo em dia é tudo assim muito denso, né? Tipo, você tem que ser uma pessoa fria, você não pode demonstrar sentimentos, porque demonstrar sentimentos não é legal. E tá tudo muito assim, um querendo dar costas pros outros e pensando mais em si mesmo. Aí, no meio disso tudo, entram os policiais. E os policiais cometem crimes também, e nada acontece com eles. E aí eu fico me questionando, por que não acontece nada com eles, já que eles cometem crimes também? Será que autoridades maiores ficam sabendo disso? Será que eles mereciam estar na posição que eles estão, sendo policiais? Será que eles também possuem alguma doença mental que precisa ser tratada? Será que tudo são só aparências do que a gente fica sabendo de prisão de policiais e tudo que envolve isso? Porque, gente, beleza, o Arthur cometeu crimes, mas os policiais também cometeram. Eu fiquei chocada porque a gente tem essa imagem dos policiais como esse símbolo de proteção e segurança, mas o filme mostra um lado violento deles. Sim, gente, eu vejo jornal, eu vejo televisão, então eu sei que tem muitos casos de violência policial que acontece, mas eu fiquei chocada como o filme tratou tudo isso. E aí fica mais um questionamento. Quem é o vilão? Quem é o mocinho? Eu acho que esse filme, em um ponto, é parecido com o Wicked. É parecido porque o Wicked traz esse questionamento, justamente. Quem é o vilão? Quem é o mocinho? Será que a gente é 100% bom? Será que a gente é 100% ruim? Quem é o vilão e quem é o mocinho? Então o mocinho só tem as atitudes boas e o vilão só tem atitudes ruins. Mas na vida real, será que é assim mesmo? Ou será que a gente tem um pouco de maldade e bondade na gente? Eu acho que é mais ou menos isso. A gente tem um pouco das duas coisas. E também o que é certo e o que é errado. Em muitos casos isso pode variar um pouco dependendo do ponto de vista. Esse filme mostra Lady Gaga como Harley Quinn. Assim que ela aparece, o Coringa já se apaixona por ela. Mas a questão aqui é que ela só gosta do Coringa. Ela não gosta do Arthur mulher, assim como as outras pessoas desse filme. E aí ela incentiva, por exemplo, o Arthur a parar de tomar os remédios dele. Ela incentiva ele a se rebelar no julgamento. A questão é que tudo isso que ela estava fazendo era para o entretenimento dela. E ela canta muito uma música que se chama That's Entertainment, que só reforça isso. Ela é uma pessoa manipuladora e ela já estudou psiquiatria, então ela sabia muito bem o que ela estava fazendo. A advogada do Arthur fala com ele para ele não acreditar na Harley e Arthur não dá ouvidos à advogada. No dia do julgamento, Arthur fala bastante sobre isso, que as pessoas só gostam da persona Coringa e não gostam dele. E aí quando ele fala isso, a Harley se levanta e vai embora, porque ela estava assistindo da plateia. Depois disso, do nada, tem uma explosão no lugar de julgamento. E aí Arthur consegue sair, né, consegue fugir, e ele vai atrás da Harley. E aí ele, gente, praticamente implora pra ela ficar com ele. E ela não aceita ficar com ele, ela dá mesmo as costas pra ele. E eu fiquei me sentindo mal, porque foi mais uma pessoa que deixou ele, mais uma pessoa que abandonou ele. E no começo do filme, ele canta um solo, é uma das primeiras músicas do filme, ele canta sobre como ele tá feliz, que finalmente uma pessoa gosta dele. Tem o fato também que a Harley diz que está grávida do Arthur. Eu achei isso chocante, quer dizer, chocante mais ou menos, se é que vocês me entendem pelos acontecidos do filme. Eu achava que o filme ia tratar isso como uma mentira, mas não, o filme trata isso como uma coisa séria. Não, eu não entendi, mas tô compreendendo. Mas assim, não chega a mostrar o nascimento do filho dele e
é basicamente, fica por isso mesmo, sabe? Não aprofundam muito nisso não, mas eu fiquei, tipo, meio, é isso mesmo? E depois eu tive que aceitar, né? Eu não me lembro da gente ter... Estava bêbado. Eu nunca fiquei tão bêbado assim. Agora eu vou falar sobre as músicas, porque sim, esse filme é um musical. Legal. Bem louco. Se você tinha alguma dúvida quanto a isso, não precisa ter mais, porque é um musical. E isso gerou muitas polêmicas desde quando esse filme foi anunciado, porque 98% da população brasileira não gosta de musicais. E eu faço parte dos 2% que gosta. O trailer de Coringa, ele não teve nenhuma cena, de fato, do Coringa e da Arlequina cantando, mas teve muitas cenas dos dois dançando. Então já dava pra você deduzir que ia ser um musical. E também porque o filme tem Lady Gaga, que é uma cantora. É mais uma coisa que, você somando tudo, você sabia, é um musical. Além disso, vários veículos na internet, assim, páginas que falam sobre cinema e páginas que falam sobre notícias e fofocas, etc., estavam falando que esse filme ia ser um musical. Será que muitas pessoas não acompanham essas páginas que falam sobre cinema, que falam sobre notícias? Nós temos uma onda de filmes musicais que estão sendo lançados e que o filme faz de tudo para esconder no trailer que é um musical. Como, por exemplo, eu posso citar o Wonka, que foi lançado no final do ano passado, e o filme de Meninas Malvadas, que foi lançado no começo desse ano. Os dois conseguiram muito bem esconder no trailer que era um musical. O de Meninas Malvadas eu já sabia que ia ser um musical, porque eu acompanhei o musical da Broadway desde quando ele foi lançado, desde o ano do lançamento. Não foi o caso de Coringa 2, tá? Dava pra saber sim que ia ser um musical, não entendi exatamente a surpresa das pessoas. Isso é muito cansativo, sabe? Pra mim ter que falar na maioria dos meus vídeos toda vez sobre isso. Né, porque as pessoas não gostam de musicais, falar sobre o preconceito. Ainda estou tentando entender por que as pessoas não gostam de musicais. Tudo bem, tem coisas que influenciam para uma pessoa não gostar de musicais. Eu acho que uma dessas coisas é o estilo das músicas. Como, por exemplo, tipo, eu gosto de musicais, mas tem um musical, A Noviça Rebelde. Eu não gosto do estilo das músicas de A Noviça Rebelde. Então não é um musical, assim, que eu gosto, entendeu? Mas tem musicais tão variados, dos mais estilos musicais variados possíveis. Até que no Brasil a gente gosta muito de funk, de brega, e já existe, gente, musical de brega, de funk, mas as pessoas simplesmente determinaram que musicais não são legais. Embora tenha esse público, tem musicais que se dão muito bem sim, principalmente em premiações. Como, por exemplo, nós temos La La Land, que La La Land foi um que foi muito bem de crítica, de bilheteria e recebeu diversos Oscars. Como também a gente pode citar Hamilton, que Hamilton é mais surpreendente ainda, porque ele não é nem um filme de fato, é um pro-shot, é a gravação da peça de teatro, que foi lançada na Disney Plus e fez muito sucesso. Então, querendo ou não, tem alguns sim que fazem muito sucesso. E tem outro aí que é o Wicked, que ainda tá pra lançar, mas já tá sendo um grande sucesso. Já é um sucesso de bilheteria, só na pré-venda. Já ultrapassou a bilheteria de Duna 2 e de Divertidamente 2. Deadpool e Wolverine que não ultrapassou, mas, pô, já ultrapassou Divertidamente 2 e Duna. Isso é incrível. A questão com o Coringa 2 é que o público não gosta de musicais. Eu acho que fizeram um filme para o público errado. Porque essas pessoas são pessoas que gostam de filmes da Marvel e da DC e filmes nesse estilo e não de musicais. Por um lado é legal porque afirma sim o estilo musical e impõe o estilo do tipo, vocês vão ter que assistir sim um filme musical e as pessoas têm que engolir um pouco do orgulho delas, mas por outro, será que isso é bom mesmo? Por outro lado, a gente se pergunta se isso é bom mesmo porque as pessoas ficam revoltadas com isso. Agora, claro, tudo depende da maneira que você faz as coisas. Coringa 2 é diferente de um musical tradicional. Mas o que seria um musical tradicional? Eu vou usar dois musicais aqui como exemplo. Eu vou usar La La Land e O Rei do Show. Aqui é o seguinte, pronto, esses filmes que eu citei, eles começam com os diálogos falados, com as pessoas falando, e aí tem um determinado momento que as pessoas param de falar e elas começam a cantar. Só que os personagens não sabem que estão cantando, porque eles estão vivendo aquela situação. Mas quem está assistindo, o público, sabe que eles estão cantando. Essa música que eles cantam dura mais ou menos 3 ou 4 minutos. No filme Coringa 2, era assim, tipo, eles iam cantar uma música, eles cantavam, sei lá, 3 frases e a música acabava. Ou então eles cantavam só uma estrofe e a música acabava. Eles não deixavam uma música completa. O filme não teve um momento de uma música completa. As músicas foram cortadinhas, as músicas ficaram em pedacinhos. Assim eu não gostei, eu senti falta dessa continuidade das músicas. Eu achei a primeira música uma das músicas mais legais do filme, mas ela parou bem no seu ápice. O Arthur tava cantando ali, todo feliz, e aí a música foi tendo toda uma construção, até que tava chegando em um momento que eu acho que ia ser o ápice da música, em que normalmente
tem uma nota bem aguda e longa, só que aí parou bem nessa parte. E aí eu fiquei sentindo que faltou algo, sabe? Eu senti falta também da dança, porque a dança contribui pra magia de um musical, porque justamente teatro musical é dança, canto e interpretação. E aí eu senti muita falta da dança. Na verdade, gente, tem um momento que o Coringa dança, ele sapateia. Mas esse momento é muito curto, é muito curto. Quando aparece esse momento, eu pensei, poxa, que legal, ele tá dançando. Mas acaba muito rápido, então eu senti falta de um momento assim mais longo dele dançando. Se bem que tem musicais que não possuem dança, mas eles conseguem sustentar a história como um todo mesmo sem a dança. O que eu acho que não foi o caso de Coringa 2. Como exemplo de musical que não possui dança e que consegue sustentar a história é Os Miseráveis. Eles não dançam porque é um musical inteiro cantado e eles têm os diálogos nas músicas, ou seja, eles conversam nas músicas. Enquanto eles estão cantando, eles não falam só sobre os sentimentos deles. É uma conversa mesmo nas músicas, então eu acho que é uma saída brilhante assim, para musicais que não querem incluir a dança, porque ali você tá envolvido completamente na história, não fica só essa coisa dos sentimentos deles e tipo, eles parados cantando, entendeu? Não é à toa que é meu filme musical preferido. E eu vou deixar na descrição o link de uma cena de Os Miseráveis pra vocês poderem entender bem isso que eu tô falando. Vocês vendo essa cena, vocês vão entender isso que eu tô querendo dizer, que de fato eles conversam um com o outro cantando, isso é muito interessante. Tipo, em Coringa tem umas cenas bem assim, tem uma cena do Arthur no telefone parado, cantando pra Arlequina e tal. Tipo, tudo depende da maneira como você faz as coisas. Tem um momento que aparece no trailer que foi cortado da montagem final, que era o Coringa e a Arlequina em uma escada dançando. Na verdade, assim, sempre que vazavam vídeos e fotos desse filme na internet, óbvio, antes dele ser lançado, eram sempre cenas nessa escada. Eu achava que iam ter muitas cenas nessa escada e que ia ter um grande número musical deles cantando, dançando nessa escada, mas não teve. Então isso foi um pouco decepcionante, sim, teve uma quebra de expectativa ali. E, gente, a Lady Gaga não teve um grande número musical dela, sabe? E a gente sabe como a Lady Gaga é. Tudo dela é muito, tudo dela é grande, ela faz altas performances. Vocês sabem, né? Lady Gaga é uma grande cantora conhecida. Então, se uma pessoa não conhece a Lady Gaga, vocês sabem como é o estilo dela, como é o trabalho dela. Tudo muito artístico, tanto maquiagem como figurino, tudo muito grandioso. E eu não esperava menos nesse filme. Tudo bem, ela não está ali como Lady Gaga, ela está ali como uma personagem. Mas dava pra ter feito isso sim, viu? Foi bem desapontador nesse quesito, entendeu? Porque teve várias quebras de expectativa aí. As músicas não conseguiram me emocionar. Não seriam músicas que eu ouviria, porque assim, tem músicas de filmes, musicais e de musicais que eu gosto muito e que eu escuto todo dia, que é o caso de Meninas Malvadas. E ainda a gente tem o fato de que essas cenas musicais, a maioria, se passa na mente do Coringa, então elas não acontecem de fato, então elas não acrescentam nada à história. O filme, ele mesmo tira onda do fato das pessoas não gostarem de musical, o próprio filme se contradiz. Por um lado, pode ser que eles já esperavam que as pessoas não iam gostar tanto, porque eles devem fazer um estudo do público deles, porque assim, é um estilo válido. Se eles quisessem fazer isso, não era pra ter colocado uma cena assim, tipo, tirando onda com esse fato do filme ser musical. Por quê? Porque tem uma cena que o Coringa e a Arlequina estão conversando, e aí a Lady Gaga vai falar, e ela começa a cantar. Tipo, ela vai responder uma pergunta que o Coringa fez, e ela começa a cantar. Aí o Coringa diz, não precisa cantar, porque você vai cantar de novo, vamos só falar. Ele fica tentando colocar a mão dele na boca de Arlequina pra ela parar de cantar. Então, tipo, pra mim esse momento foi muito tirando onda do fato do filme ser um musical. Nessa cena, as pessoas, isso, não canta mais não. Muitas pessoas começaram a rir, entendeu? Acho que dava sim pra eles terem feito algo musical bem legal. Eu acho que a questão desse filme, que não é legal, é como as músicas foram incluídas na história. Não é a questão do filme ser um musical, entendeu? Acho que pra muitas pessoas tá sendo essa questão do filme ser musical, mas pra mim não é a questão do filme ser um musical, e sim como as músicas foram incluídas na história, e eu acho que as músicas poderiam ser de outro gênero musical. Tudo depende da maneira que você faz as coisas, né? Eu acho que não foi das melhores maneiras que fizeram nesse filme. Eu ainda vi algumas pessoas na internet falando que o Todd Phillips, que é o diretor, não gosta muito de musicais e que não era pra ele ter dirigido esse filme, que era pra Lin-Manuel Miranda ter dirigido esse filme. Eu acho que poderia dar certo, dependendo, né? Fez um ótimo trabalho aí em Tic Tic Boom. I am not throwing away my shot. I am not throwing away my shot. Em todos os projetos que ele já participou. Mas eu só acho que se ele fosse dirigir esse filme, ia ser um rap, as músicas iam ser de rap.
Agora chegamos no final do filme. O filme termina com o Arthur na prisão, e aí do nada chega um rapaz aleatório que tava na prisão e diz que quer contar uma piada pra Arthur. Aí o cara começa: toque, toque. Aí o Arthur: Quem é? Aí o cara vai e enfia uma faca no estômago de Arthur. Mentira que ele fez isso comigo. E o Arthur morre. O final do filme, assim, foi triste. Eu fiquei triste porque ele sofreu tanto e no final terminou assim. Eu acho que tem uma quebra de expectativa porque eu tinha uma esperança de que poderia terminar de um jeito bom, uma esperança mínima. Eu acho que aconteceu isso com muitas pessoas que foram assistir. A gente tinha uma esperança mínima de que algo bom poderia acontecer no final, mas infelizmente não aconteceu nada bom. Então, pelo fato que o Arthur morreu, é bem provável que não tenha um terceiro filme, né? Isso já tá sendo discutido na internet, então é bem provável que não tenha um terceiro filme. Esse Coringa é um Coringa único, é um Coringa mais humanizado. Acho que muitas pessoas estavam esperando de que esse Coringa fosse mais parecido com o Coringa das histórias em quadrinho e aquele Coringa tradicional do Batman, mas esse Coringa é diferente e acho que algumas pessoas também se revoltaram um pouco contra isso, mas a gente tem que entender que de fato é um Coringa diferente, não é aquele Coringa tradicional de quadrinhos e do Batman. A minha nota pra esse filme vai ser 5, eu dou um coração partido, porque teve uma quebra de expectativa pra mim, porque quando eu vi que o filme ia ser um musical, que é uma coisa que eu gosto, eu gostei do primeiro filme, e eu vi que a Lady Gaga juntou tudo isso, eu achava que ia ser uma coisa ótima, mas no fim das contas não foi. Francamente, eu não tinha nenhuma expectativa e ainda assim ele conseguiu ficar abaixo das minhas expectativas, ou seja, abaixo de 0. Claro, tem aquelas pessoas que não gostaram do filme só porque foi um musical, não é o meu caso, mas essas pessoas fizeram piadas na internet com esse filme do tipo: que episódio de Glee é esse? High School Musical Caps. Gente, eu ri. O pessoal que tava na mesma sala de cinema que eu, eles estavam muito revoltados e com raiva do filme. Eles comentavam assim durante o filme como estavam revoltados. Eu nunca tinha visto uma coisa assim, né? Das pessoas, expressarem a opinião delas durante o filme. E quando saiu também, eu escutei muitas pessoas reclamando e tudo, então eu fiquei um pouco chocada com essa indignação das pessoas, né? Foi tudo isso que eu fiquei me questionando, se as pessoas viram trailer, se as pessoas já sabiam ou não que ia ser um musical e teve a quebra de expectativa nelas, ou se é simplesmente porque elas não gostam. Muitas coisas aí pra ser analisada que eu não vou me aprofundar nisso, não. É um filme que pra mim só dá pra assistir uma vez e pronto, porque eu assisti só uma vez e me senti muito mal, muito triste. Se eu assistir mais vezes, eu vou ficar com depressão profunda. Se esses temas de depressão, maus tratos, suicídio, morte, abuso, todos esses temas nesse estilo te dão gatilhos, nem assista esse filme, só digo isso. Pensa aí se dá ou se não dá pra você. Mas se esses temas não te dão gatilho, eu recomendo você assistir sim, mas faz como eu fiz, só assiste uma vez. Então, gente, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, que tem botão aqui embaixo pra se inscrever. Não se esqueça de deixar assim a mãozinha no gostei e me seguir nas minhas redes sociais. E até a próxima. Tchau!